Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa, boa noite aos que estão nos acompanhando ao vivo, boa noite a você que está assistindo essa gravação. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Vamos começar o estudo dessa noite com uma prece que se chama Nunca Te Digas. Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. Nunca te digas entregue às circunstâncias sem disposição para viver. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares, de temperamento difícil. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenhas sofrido ingratidões. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. Nunca te digas inflexível em suas opiniões. Nunca te digas vítima de acontecimentos que, na maioria das vezes, desencadeastes. Nunca te digas sem Deus. Do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Começar então os estudos dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós pedimos então a espiritualidade, nossos anjos da guarda, que possam nos proteger,
nos auxiliar durante esses estudos. Nós tivemos a palestra às 18 horas, conteúdo maravilhoso também. Quem não pôde acompanhar, havendo possibilidade, a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente da palestra das 18 horas, que é o momento em que nós somos preparados durante a palestra para que nós possamos, então, ter um entendimento melhor do estudo que vem na sequência. Então, durante a palestra, seja presencial ou à distância aí no seu lar, aqueles que pedem, durante a prece de abertura, a espiritualidade, através dos anjos da guarda que nós temos, atuam em nossos lares, nos lugares que estamos, nos confortando, suavizando, trazendo alento, trazendo equilíbrio, tirando o cansaço, né? Aí muitas das vezes as pessoas começam a ficar sonolentas. Tudo faz parte de um grande processo energético de limpeza que acontece. Então, há muito trabalho a partir das 18 horas. A gente já começa com a Ave Maria, né? Na quadrante das 18, e ali a espiritualidade já começa o seu trabalho também. Então, nós somos gratos porque nós estamos nesse trabalho de parceria, né, entre encarnados e desencarnados para ajudar a todos que nos acompanham, aqui e nos seus lares também. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. E por toda a eternidade. Amém. Bom, pessoal, mediante várias questões que nós precisamos trabalhar e aprender e desenvolver, os estudos, eles começam agora novos conteúdos também, né? Então, o estudo das 19 horas, ele vai ser dividido em 30 minutos para um conteúdo e 30 minutos, 20 minutos, enfim, para outro conteúdo, né? Mas ambos caminham juntos. Na primeira parte, nós começaremos hoje o estudo do livro A Caminho da Luz, né? Mensagens trazidas pelo Espírito de Emmanuel através do irmão Francisco Cândido Xavier, né? Sugestão da casa através do Espírito de Dom Carlos Ramires, né? Para nós entendermos o que nós teremos de agora para frente na visão e na concepção da espiritualidade, do plano espiritual, tanto no Brasil e fora do Brasil. E na sequência também, nós iremos trabalhar um pouco mais, pela necessidade, a nossa reforma íntima. Então, teremos a sequência do estudo caminhando com ciganos espirituais, né? Os ensinamentos tragos pelo espírito de Dom Carlos Ramires e psicografia do nosso irmão, o médium Gilberto Rissá. Ok? Então, nós vamos começar com o Caminho da Luz, iniciando. Aos que desejarem obterem o livro, versão digital, enfim, hoje é o primeiro estudo, né? Iniciando, então, todo esse trabalho. Na página 7, já no início, o antelóquio. Meus amigos, que Deus vos conceda a paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço, dando seguimento aos nossos estudos. Procuremos esforçar-nos para mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanto vezes incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Ou seja, o Evangelho do Cristo sendo mal interpretado, né, em várias partes do planeta, por vários dogmas, onde ele fala as filosofias terrenas, né? Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. A nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé
e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Ou seja, a fé, dentro do nosso processo evolutivo, ela é muito importante. E ligado também ao desenvolvimento das civilizações terrestres, o livro vai trabalhar a questão da fé, ligado com os ensinamentos do Cristo e dentro do processo de evolução do planeta, né? O livro do irmão Humberto, no caso ele se refere a Humberto de Campos, né? Foi a revelação da missão coletiva de um país. Coração do Brasil, coração do mundo, a parte do Evangelho. Por isso que nós estudamos esse livro lá no início, né? Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Ou seja, tudo que a espiritualidade já está trabalhando hoje, né? Na época eles foram relatados no livro, dentro do processo da transição. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir àquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e nossas lágrimas. Confiemos nele. Ou seja, confiar em Deus, seguir os ensinamentos do Cristo, que das alturas está acompanhando, né? Nossas dores, nossas dúvidas, enfim, todo o nosso processo. Confiemos nele, do seu coração augusto e misericordioso. Parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os vossos corações. Que ele vos abençoe. Emmanuel. Mensagem recebida em 17 de agosto de 1938. Introdução. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Enquanto na matéria guerras, desafios, né, toda a questão da violência de todos os meios e modos, a espiritualidade se reunindo para se preparar para atuar naquilo que estava por vir, naquela época quando o livro foi escrito. Mas o que está por vir é o que está acontecendo conosco hoje, né? QQ de 1930. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face à da ciência dos homens, e ante as religiões da separatividade, como bússola da verdadeira sabedoria. Ou seja, trabalhar a fé em conflito, né? Porque tem essa questão que fé é uma coisa e religião é outra. Mostra que será trabalhada a fé em cima do que a espiritualidade atua para esses tempos que chegaram, e também relacionado aos conflitos das religiões e a ciência, né? Que foi descrente de muita coisa. A ciência ela evoluiu, mas só dentro daquilo que é plausível para ela, só aquilo que ela acredita, né? E não incluindo também um pouco da sabedoria divina. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanêssemos diante de um ecrã
maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. As almas sofredoras, né? Chegando até eles e pedindo auxílio, reclamando, não entendendo o que está acontecendo. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. Ou seja, as cidades elas começam a serem destruídas na parte física, na parte da matéria, e o homem também sendo prejudicado, sendo destruído. O tempo, como patrimônio divino do Espírito, renova as inquietações e angústia de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Ou seja, tudo começa a ser mudado. Tudo começa a ser mudado, começa a ser desconstruído, começa a ser transformado. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família, união da grande família universal, que todos nós somos, né? Vê-se, então, o fio inquebrantável, que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Ou seja, esse fio insustentável, inquebrantável, melhor dizendo, inquebrantável, é o fio que reúne todas as almas, né? Já não tem mais matéria, todas as almas que, todas unidas, porque a alma ela não morre, ela não acaba, eles vão seguindo rumo à sua ascensão. E para que a alma ela vai seguindo rumo à sua ascensão, ela tem que passar pelo processo de limpeza, processo de expurgação, tudo que a gente sabe o que vai acontecer. Porque aqui é do ponto de vista já do ocorrido. É uma introdução na visão dos espíritos depois do ocorrido. O que acontece com as almas, né? Que se reúnem em uma grande família. Que todos nós, todos os espíritos são irmãos, né? As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela justiça suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais ainda, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte da extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia,
que equilibra e satura toda a Terra, numa apoteose de movimento de divinas claridades. É quando os espíritos regenerados, principalmente aqueles espíritos que tiveram seus momentos de dores, exemplos reais, vamos lá, Inquisição, as cruzadas, os conflitos que já tiveram durante a história, né? A questão, pegando o Brasil aí, outros países também, os escravos, todo esse sofrimento, essas almas que sofreram, já dando o perdão, outros sendo perdoados e os espíritos se reunindo nessa grande família. E aqueles que não se regeneraram e que foram levados para outros orbes, igual fala no parágrafo anterior ali, eles terão a oportunidade de serem visitados também, conforme os outros espíritos, que são seus parentes, seus entes, vão tendo permissão de ir lá visitar e depois retornar para aquele mundo de evolução, né? Isso vai ser possível também. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. O fio da vida, a luz de Deus, né? No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Presta atenção agora. Caíram os tronos dos reis e esfaleceram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro da sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. E em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a sua destruição. São os que vão cair, né? O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então a nossa alma, ela vai conseguir evoluir a partir do momento que a gente começar a passar por todas as questões, porque quando ele fala aqui das catástrofes em busca de uma vida melhor, a gente tem que entender que catástrofe não é só a questão de um problema na natureza, um desencarne coletivo. Tem uma catástrofe maior ainda, que são os débitos que cada um de nós temos, que toda a nossa alma possui, né? Então, nós também, a nossa alma, ela vai passar por catástrofes, mas são catástrofes íntimas, nossas, mediante aos nossos débitos que não resolvemos, ou novos débitos que adquirimos, né? Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o reino universal. Ou seja, só Jesus que não passou por esses momentos de provação, de expurgação, né, de evolução que nós estamos passando. Jesus, ele evoluiu, só que ele evoluiu em linha reta. Ele não evoluiu caindo e levantando, caindo e levantando. Ele foi sempre em linha reta. Por isso que ele é o Cristo, né? Então, quando fala que ele não passou, não é que ele evoluiu, mas não foi da forma que nós estamos nessa peleja, nessa pendenga toda, né? Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas reposam os destinos do mundo. Ou seja, está na mão de Jesus o destino do mundo, que ele se refere ao planeta, né? Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então, a fonte da vida
planeta Terra é o coração de Jesus. A sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericordiosa. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Ou seja, nada vai destruir a luz do Cristo, né? Enquanto falamos da missão do século XX, contemplamos os ditadores da atualidade. Então, nos capítulos que nós temos aqui pela frente no livro, vai falar um pouco também sobre os ditadores da atualidade, ok? Que se arvoram em verdugos das multidões. Cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Ou seja, uma das missões da espiritualidade, e nossa também, é a gente voltar para o Cristo, pedir misericórdia ao Senhor, mediante todas as questões que os ditadores, né, da atualidade estão causando no planeta. Então, essa é a parte da introdução. No primeiro capítulo, a Gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições no mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, já houve uma reunião, né, por 2 vezes nesses milênios em que o planeta Terra existe, em que Jesus e outros membros divinos, tá, se reuniram com o objetivo de trazer nessa reunião organizações de como seguir o processo evolutivo da Terra. Aqui não entra conselho kármico, tá? Aqui está acima do conselho kármico, ok? Lembrando que o conselho kármico se reúne todo final de mês. A primeira verificou-se quando o orbe, a primeira reunião, né, das 2 que está ali, está aqui na leitura. A primeira verificou-se quando o orbe, o planeta, né, se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e dos pródomos da vida na matéria do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face à Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Ou seja, a primeira reunião foi quando o planeta estava sendo criado. Quando Cristo criou o planeta para que viesse, então, para nós evoluirmos, né? Trazidos com muito amor e carinho lá de Capela, para não dizer outras coisas. E a segunda reunião, né, foi quando, então, deixa eu só pegar aqui, segunda, quando foi a vinda, preparar a vinda do Cristo, né, o menino Jesus. Quando foi preparada a vinda dele, para ele vir trazer o evangelho e os ensinamentos dele. Então teve uma reunião para que isso fosse organizado. Aí a gente vai entender, né, a escolha de um espírito, de uma consciência, de um ser, com a grandeza de Nossa Senhora, Maria Santíssima, para vir na missão dela também dar a luz ao Cristo, né? Imagina, né, escolher esse espírito para dar luz ao
ao organizador planetário, né? Ao Cristo planetário. Que missão, né? Assim como foi definido a missão de cada anjo, cada arcanjo que é responsável por proteger uma nação, um país, né? Igual o Brasil tem o anjo Ismael, e daí por diante, né? Todo o processo que aconteceu no planeta. Falando agora da ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria na formação do mundo. Nossa, esse aqui é, né? Porque sempre foi falado na teoria do Big Bang que o planeta surgiu de uma explosão assim, assado, que deu origem ao planeta lá no espaço. Várias questões que a gente aprendeu na escola, que a ciência traz, etc. E olha o que a espiritualidade traz, né? Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos, né? Que eles sabem que como que é a cabeça do povo, uma nova teoria sobre a formação do mundo, do planeta. Não estão preocupados com isso. Então, eles não estão preocupados em convencer a ciência, a nós, os estudiosos, de nada. Só passam o ensinamento, porque eles sabem que a gente vai engatinhando aos poucos, né? A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade. Ou seja, dentro da ciência também reencarnaram ali espíritos que tiveram uma vivência com Cristo, fala aqui de apóstolos, espíritos que tiveram uma vivência de estudos também, que lá atrás eles ajudaram ou estudavam bastante algo ligado à ciência, que no meio da ciência atual eles reencarnaram para ajudar. Aí você vê Nikola Tesla, aí você vê Galileu Galilei e vários outros que ajudaram a desenvolver várias questões para que evoluísse a trazer energia elétrica, os aparelhos eletrônicos, a lâmpada, todas essas invenções são espíritos que lá atrás estudaram bastante, né? Só que tem aqueles que conseguiram se permanecer na linha reta e tem aqueles que se perderam. E muitos foram tirados do jogo, né? Porque estavam trazendo uma solução que as trevas não queriam. Aí você vê que o envolvimento das trevas no meio disso, para prejudicar, já vem lá de trás também, né? Sempre querendo prejudicar toda a evolução. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra. Ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Então, mesmo que muita coisa evoluiu, foi recalculado, foi reescrito, a teoria lá daquela descoberta lá daquela época, agora ela evoluiu, e um novo cientista criou uma nova fórmula, coisas assim, né, para a gente entender melhor. Mesmo que houve essa evolução, hoje com a tecnologia aí, os computadores ajudando um monte de coisa nessa parte aí também, ele deixa bem claro aqui que é importante o respeito, né, de todas as gerações da Terra por esses irmãos, por esses espíritos que lá atrás, né, fizeram muito para a gente chegar ao que nós temos hoje. Então, se hoje a gente tem um exemplo bem básico aqui também, né, só para ilustrar, se nós temos a nossa rua asfaltada, é que lá atrás muita gente caminhou sobre lama, sobre terra, sobre chão batido, né? Então as coisas vão evoluindo, a gente tem que ser grato àqueles que prepararam o terreno para nós.
né, que vieram na frente desbravando, né, o mato, o caminho, a estrada. Lembrando-nos, porém, mais detidamente de quantos souberam receber a intuição da realidade nas, nas perquirições do infinito. Busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Ou seja, todas as informações em que, no início da ciência, esses irmãos tiveram, foram também via intuição, né? Muitas das coisas desenvolvidas, igual a gente ouve, é o plano espiritual também, trazendo para nós o que lá para eles já é normal, questões, principalmente ligadas à ciência e à tecnologia, para nos auxiliar aqui na Terra. A gente vê a internet, por exemplo, né? Como que isso é benéfico. Só que sempre tem aquelas questões em que são usados pelo mal também e etc. Então é importante a gente entender que a ciência, ela vem desde o princípio, só que ela foi evoluindo e continua evoluindo. E aqui o título, né? A ciência segue todos os tempos. Ela vai evoluindo e da gente valorizar essas almas que fizeram muito para a gente lá atrás. Eu paro por aqui, nessa parte do livro hoje, no capítulo 1.2. A gente falou sobre a ciência, sobre a evolução do planeta, a reunião do Cristo planetário, né? E o que vai ter da agora para frente. Porque o livro ele vai tratar depois de vários pontos. Ele vai tratar da política, ele vai tratar da indústria, dentro desse processo que a gente está vivendo. Até o final da transição, né? Por isso o nome é Caminho da Luz, né? A jornada que a gente está seguindo. E partindo agora para a reforma íntima, no Caminhando com Ciganos Espirituais, a apresentação aqui do conteúdo. O Criador dotou o homem de inteligência e sensibilidade, possibilitando que pela reforma íntima permanente e por meio da correta aplicação da ciência e tecnologia, sua criatura se desenvolvesse com conhecimento, saúde e prosperidade. Quando em 1454 Gutenberg inventou a prensa do tipo móvel, olha que interessante, né? Falando de ciência, os antigos, eu estou aqui em 1454. Vocês vão entender que esses livros vão serem lidos juntos. Revolucionou a produção de livros que eram produzidos à mão e que passaram a ser impressos em série. Favoreceu assim a rápida circulação das ideias e do conhecimento ao maior número de pessoas, libertando-as da ignorância e colaborando para a democratização da cultura e do desenvolvimento da humanidade. Assim tem sido pelos séculos, com a vida de cientistas, filósofos, escritores, líderes religiosos e artistas, que com sabedoria, solidariedade, fraternidade e inspirados pelos espíritos superiores, têm proporcionado a oportunidade para a conscientização e evolução da humanidade, atendendo ao grande projeto do Criador. Se nos últimos tempos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia foram notáveis, não se pode afirmar que o mesmo tenha ocorrido em igual proporção entre os homens no que diz respeito à moral. Em uma das manifestações do amigo espiritual Bezerra de Menezes, o grande espírito alertou, abre aspas, nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia, e tanta bediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Fecha. Depreende-se assim que nem sempre a tecnologia tem sido empregada para a evolução do homem.
A prepotência e o egoísmo têm desviado o ser humano do norte da evolução, tornando-o um ser voltado para a satisfação da matéria, se esquecendo de sua essência espiritual. Presa fácil das grandes corporações que se utilizam dos meios modernos de comunicação para promover o consumo descontrolado. O homem, muitas vezes, se esquece de investir no seu desenvolvimento espiritual e até mesmo intelectual. Felizmente, porém, em outro trecho, Bezerra de Menezes pondera e alivia, abre aspas, espíritos nobres, voltados ao ideal da elevação humana, sincronizam com potências espirituais na edificação de um mundo melhor. Fecha aspas. Não se pode perder de vista uma realidade. O ser humano é um completo físico, mental, espiritual. E essas três bases precisam ser valorizadas em equilíbrio, sem que uma seja privilegiada, em detrimento das outras. Dentre os espíritos nobres que trabalham para resgatar a humanidade, chama-se a atenção o cigano espiritual Dom Carlos Ramírez. Há muitos anos, tem sido incansável, palestrando com veemência, sabedoria e muita lucidez nas reuniões do Templo Espiritual Maria Santíssima, e no programa de rádio Madrugada com Deus. Como pai e professor austero, não abre mão, quando necessário, de um palavreado mais contundente para despertar os espíritos adormecidos que necessitam, como toda criança mimada, de um puxão de orelha. Todas as manifestações do cigano espiritual Dom Carlos Ramírez, apresentadas neste livro, foram trazidas pela psicofonia do sensitivo Gilberto Rissato, e refletem profundo amor pela humanidade, pois trazem aos hóspedes deste nosso combalido planeta as lições que Jesus nos deixou. Os textos deste livro reproduzem palestras gravadas no Templo Espiritual Maria Santíssima, razão pela qual certos trechos, às vezes, parecem repetidos e, às vezes, truncados. Isso, entretanto, não altera a facilidade de compreensão de tão proveitosas lições transmitidas pelo querido amigo do plano espiritual. Boa leitura na companhia de Dom Carlos Ramírez. Cosmo Juvela foi quem fez a introdução. A magia do movimento. Todas as coisas que vocês têm só possuem valor se puderem ser movimentadas. Energia parada não serve para nada. Mente parada não realiza nada. Ser humano parado não produz nada. É fácil pedir que Deus os ajude, mas fazer a energia própria se movimentar dentro da criação primária da vida é dever de cada um. Quando os ciganos bailam, eles trabalham as energias de todos. Tiram os miasmas, as tristezas, os males que estão impregnados nas almas. Tiram o mau humor, a doença e a miséria. Você precisa movimentar a energia para a sua vida mudar. Senão, um caminho pode abrir e você não terá forças para realizar e não terá forças para pegar o que pediu. É necessário o que cada energia movimenta, o que cada ser necessita e como alcançar o que se deseja. Às vezes, é tão simples alcançar as coisas que parecem estar tão distantes. O que cada um está pedindo? O que quer alcançar? Qual o tamanho da fé que você tem diante do pedido que você fez? O que é movimentar essa energia? Por que os ciganos mexem com as energias de todos vocês? Por que o sentido do mundo paira sobre a sua mente
e todas as coisas chegam até você? Olha, o emblema da bandeira cigana, o céu, a terra, a roda. Esses símbolos mostram que nós não paramos. Queremos ensinar vocês a não pararem, principalmente a não pararem de acreditar na vida. Nunca parem de acreditar no amor, na fé. Você pode mudar a sua vida, se conscientizar do que você é, do que você quer e como alcançar esses objetivos. Uma das maneiras é pela música. A música elevada atrai a vibração de Deus em cada coração, rompe todos os males e faz extinguir as fronteiras do universo. A música exalada dos corações, das almas, pode derrubar muralhas como as de Jericó. O que os soldados fizeram? Ecoaram o poder dos corações que lutavam por liberdade, liberdade. Isso lhe se refere aos soldados lá na época de Jericó, do Muro de Jericó. O que o cigano quer ensinar a você com isso? Trabalhar a sua crença, a sua fé, para que a sua longa estrada seja como a bandeira cigana. Deixe o céu iluminá-lo, as estrelas guiá-lo, a família se fortalecer. Deixe o amor os unir. Sempre lembrando que as coisas são importantes somente se você senti-las primeiro interiormente. Você tem que aprender a sentir todas as coisas que deseja interiormente. Se quer alguma coisa e não sente no seu íntimo, ela não fica em você. Vibração é a energia que liga os mundos, liga todas as esferas. É essa vibração de amor que nos traz aqui. Essa vibração que nós damos a vocês. Essa magia, isso é o amor puro, o amor verdadeiro. Aqui, nós lhe ensinaremos a saber quem você realmente é. Aqui nós ensinaremos a cada um acreditar no que pode ter. Nós lhe faremos enxergar a grandeza que cada um tem diante do que cada um busca. Preste atenção nas palavras de nosso Senhor, o maior de todos os ciganos que passou pela terra. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E como ele demonstrou isso? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A maioria não sabe, mas ele fez a água se transformar em vinho. Isso para mostrar aos hipócritas que o pecado e o erro estão nos olhos de quem vê, aos que condenam as coisas do mundo. Deus as colocou para que cada um pudesse enxergar que ele não é contra a alegria. O Cristo esteve numa festa, nas bodas de Caná. Cristo transformou a água em vinho numa festa. Os ciganos bailam e conseguem transformar a dor em festa, em alegria. O Cristo fez os apóstolos conseguirem as coisas desejadas, por força do trabalho. Os cobradores foram lhes cobrar os impostos, e ninguém tinha uma moeda no bolso. Ele poderia materializar o dinheiro na mão, mas falou: volta lá, pega o barco, joga a rede no mar. No primeiro peixe que pegares, terás lá as moedas para pagar os impostos. E estavam lá. Por quê? Porque eles se colocaram com fé e disseram: o Mestre falou, o Cristo falou. Nós cremos nele? Cremos? Então vamos fazer. Levaram o barco ao mar, remaram, encontraram as moedas e pagaram os impostos. Qual a diferença quando os ciganos falam que vão ajudá-los a desenvolver a capacidade no trabalho para vocês pagarem suas dívidas? Muitos, infelizmente, não creem.
Muitos perguntam: não dá para materializar o dinheiro aqui? Nós falamos que íamos trazer o ouro e trouxemos muito ouro. Muitos pegaram esse ouro e o jogaram ao vento, ouro em pó. Tu crês? Tens coragem de pegar teu barco e ir ao mar, ir ao povo, ir ao trabalho? Acreditarás que lá está o dinheiro que precisas para pagar tuas dívidas? Ou haverás de pensar: puxa, mas eu vou voltar ao trabalho e não vai acontecer nada. Terei de encontrar aquela gente chata que trabalha comigo, encontrar o meu chefe mal-humorado, vou encontrar o outro lá para me atormentar. Vejam os pensamentos que muitos possuem, e é isso que vão encontrar, pois é nisso que acreditam. E aí dizem: ah, mas o cigano falou que ia acontecer isso, mas não aconteceu. Com que pensamento você foi lá? Preste atenção no que é ensinado. Nós não podemos tomar o seu corpo e decidir a sua vida, mas podemos fazer como Cristo ensinou. O cigano ensina o caminho. Tens fé? Crês de verdade? Ou vais dizer: mas é tão fácil, Senhor? Os apóstolos não disseram a Jesus: Senhor, não acredito, porque nos jogamos a rede até agora. Foi o dia inteiro de pesca e não apareceu uma sardinha. Como podemos voltar em outros dias? Estamos cansados. Não. Eles disseram: nós vamos. Então, encontrar o dinheiro na boca de um peixe. O que esperas aqui? Quantas vezes precisa se reconciliar com as palavras de Cristo? Quando Cristo estava com Marta e Maria, uma delas ficou para ouvi-lo, e a outra foi cuidar dos afazeres domésticos. Vai lá conversando com a visita, que eu vou lavar roupa, disse ela. Quantas vezes o ensinamento é dado e você se preocupa com tantas poucas coisas e se esquece do essencial? Quantas vezes nós estamos falando de coisas importantes aqui e a conversa paralela é mais importante? Tramando coisas que vão fazer depois? Quantas vezes estamos falando aqui e as pessoas estão de costas discutindo cobiça, inveja, mentira? Nós ensinamos o que o Cristo nos ensinou. Estamos repassando o ensinamento. O que a mente é capaz de pensar, ela é capaz de materializar. Aos que querem apenas o materialismo, não querem o divino. O ouro sempre escorre pelas mãos. Por quê? Porque a mente não está conectada com o que veio buscar. Não dê motivos à mentira na sua vida e não dê oportunidade para o ladrão entrar. O ladrão é o obsessor que atormenta, que nos faz ficar distraídos e que está ali falando aos teus ouvidos, fazendo com que se conecte com a vibração errada, fazendo ter ideias erradas. Se não vigiares, na hora que menos esperar, já terás cometido os erros na vida. Jesus foi tentado pela condição do ser humano. Ofereceram aquilo que já era dele. É como oferecer o que é seu para você. A distração corrompe o apóstolo, corrompe o discípulo, e os distraídos ficam em miséria e depois xingam, blasfemam. Assim, faziam os publicanos, os fariseus. Achavam sempre o meio, uma palavra, uma crítica. E a distração continua, continua.
Será que não vão acordar para as coisas importantes? Nós olhamos por todos os lados, ouvimos tudo, principalmente o que a boca não fala. Nós sabemos onde o ladrão está e sabemos o que ele vai fazer. Avisamos para que não sejam roubados, mas se a distração estiver corrompendo a alma, serão então roubados. Palavras então, né, de reflexão do irmão espiritual, cigano Dom Carlos Ramírez, nessa primeira parte do livro, finalizando aqui sobre a distração, trazendo o exemplo da fé, né, de acreditar em Cristo, igual os apóstolos foram lá, ficaram o dia inteiro trabalhando, não conseguiram um peixe, e depois foram lá para, no primeiro peixe que pegar, você vai ter a moeda. E foram, né, e ali estava a moeda, acreditando no Cristo. Ele fala ali no final, né, que eles estão vendo tudo e que eles ouvem tudo, até o que a boca não fala. São os nossos pensamentos, nosso magnetismo, né, os nossos sentimentos. Então a espiritualidade de luz, como a gente sempre conversa, né, é um copo, né, de água límpida. Nada passa. Eles não nos julgam, mas também nos auxiliam dentro daquilo que a gente busca de coração para que eles possam nos auxiliar. E sempre ensinando a gente a pescar o peixe. Nada vem de mão beijada, né? Então, é muito grato a oportunidade de poder trazer esse item, né? É muito importante para a nossa reflexão e para o nosso processo de reforma íntima. Convido os irmãos agora a fechar os seus olhos, para que a gente possa fazer uma prece, então, e pedindo para a fluidificação das águas. A Jesus, a Maria Santíssima, nós agradecemos pela oportunidade dessa noite de aprender sobre vários assuntos, vários conteúdos importantes. Agradecemos também por esse dia, pelas oportunidades que tivemos no dia de hoje. Agradecemos até pelos problemas que não foram resolvidos, mas serão desafios que serão resolvidos com a nossa força, com o nosso empenho, com a nossa graça que Deus nos permite. Agradecemos por essa semana que se inicia. Agradecemos por estarmos conectados nessa energia da casa de Nossa Senhora. Agradecemos na confiança dos fluidos que estão sendo colocados nessas águas nesse momento, fluidificando cada garrafa, cada copo, cada bombona, cada caixa d'água, cada reservatório. Pedimos também aos nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, que possam limpar os nossos lares, ambientes de trabalho, tirando qualquer energia negativa, para que não se gere conflito, doença, limpando nossos corpos físicos e energéticos, nossos chakras, restabelecendo o equilíbrio, a saúde e a força. Que sejam depositados nessas águas, com muita fé, tudo o que nós precisamos, o que cada um de nós estamos pedindo e buscando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graças,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por toda a eternidade, que assim seja. Pela proteção nossa, de nossos familiares, de nossos lares. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces